representam praticamente a opinião pública da cidade, e nós queremos fazer uma prestação de contas mostrando a vocês a realidade dos fatos, com números fidedignos e não números chutados, né, como o senhor prefeito tem falado. Não é culpa nem dele, porque ele é municiado de informações que não são as informações mais corretas. Eu pedi para a minha secretária, agora está imprimindo a parte que interessa do contrato nosso da prefeitura, para explicar aos senhores a real despesa que a Santa Casa tem com a prefeitura. Há 3 anos atrás, em 22, julho de 22, o prefeito, então, do município, o prefeito Marcos Oliva, descontente com os resultados, as queixas, os inúmeros casos em que até a polícia era chamada, a promotoria era chamada no antigo pronto-socorro da prefeitura, ele nos fez um desafio, que era criar uma UPA que desse à cidade um ar de dignidade no atendimento à saúde pública. E esse desafio foi por nós aceito, e nós então assumimos, desde a época em que a antiga delegacia se transformou num hospital de campanha para a AIDS, e depois se transformou na nossa UPA. Realmente, a Santa Casa, na época, nós tínhamos em torno de 800 funcionários, e nós tivemos que abrir uma ala, como se o pronto-socorro, a UPA, fosse uma ala do nosso hospital, que englobava, à época, mais de 400 pessoas. Era quase uma pequena Santa Casa ao lado da nossa Santa Casa. E por isso, por ser uma UPA nível 3, nós tínhamos que ter, por lei, uma ligação entre o serviço de atendimento e o hospital. Então nós utilizamos a passarela, que foi doada pela AGC e pela Libra, para que os pacientes que chegassem com necessidade de internação ou de cirurgia emergencial fossem atendidos rapidamente através de pouco mais do que 20 ou 30 metros que a nossa passarela é composta. Então, a nossa UPA deu tanto certo que isso gerou uma marca na administração do antigo prefeito. E eu não sei por que cargas d'água a UPA está sendo atacada de forma desrespeitosa pela Secretaria de Saúde, que municia o prefeito de informações falaciosas. Então eu tenho aqui comigo, depois eu passo para os senhores, um contrato, isso eu já tenho, o contrato da UPA para os pacientes. Então, o que nós temos a dizer é o seguinte: nós temos um contrato, eu vou mostrar aos senhores agora, que mostra que nós temos com a prefeitura um contrato de R$4.200.000 mensais para gerenciar tudo o que tiver. Então, com essa verba eu tenho que me virar. Então, com isso eu contrato médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Mas eu quero contrato oficial. Então, esses 4.200.000, nós temos ainda, o prefeito na época nos solicitou que nós pagássemos
os médicos que eram contratados, que prestaram um concurso público e eram médicos concursados para o pronto-socorro que atendiam no Hospital Frei Galvão antigamente. Eu falei, não, ideal você pagar, só como eu passo para você dentro desses 4.200 e você nos paga esses médicos que são médicos da prefeitura. Isso mais ou menos nos dá em torno de 250 a 300 mil reais, dependendo do número de plantões que cada um dá. Tem meses que são 4 semanas, tem meses que são 5, de acordo com o dia de plantão desses médicos. Nós assumimos esse valor. Então, de 4.200, que é o nosso contrato, isso caiu para 3.900, porque 300 é da prefeitura. Esses 3.900, a prefeitura recebe 500 mil reais de verba da União. Por ser uma UPA nível 3, a União aporta uma verba de 500 mil reais à prefeitura que tiver essa UPA nível 3, o que cai para 3.400. Nesses 3.400 nós fazemos todo o serviço de lavanderia, cozinha, higiene, atendimento médico, e tudo isso é feito dentro desse valor. Na mudança de gestão, e nós temos ainda um valor de 480 mil reais dentro desse 3.400, que... Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, aqui está o contrato, gente. Não é nem 4.200, é 439.956,70. Eu acabei. Mas está aqui à disposição, se vocês quiserem, eu faço uma cópia para cada um dos senhores. Viu? Para poder. E aqui, prestação de contas, etc. E aqui está em diário oficial, o convênio. Então, isso aqui, gente, está em qualquer lugar. Não é número inventado. Isso é, se vocês podem obter isso em portais de transparência. Então, o que a gente vê? Provisão. A provisão. Então, na provisão, nós temos 480 mil reais, que é usado para quê? Para reforma, troca de portas, troca de vestuário, porque a UPA tinha um problema lá de minar água, nós tivemos que fazer uma reforma enorme, para poder trazer o SAMU para ali, para perto, porque quando temos que reformar toda a área do SAMU, então nós fizemos, esse é um dinheiro, e quando também, Natal, Ano Novo, Carnaval, difícil a gente achar os colegas que querem dar plantão, mesmo enfermeiros, então a gente bonifica o dobro do plantão, tanto para médicos também quanto para os nossos funcionários, para que eles tenham uma recompensa por trabalhar em dias e feriados. Então, é com essa provisão que a gente tem tipo um capital de giro. A gente tem para poder, quebrou não sei o que, a gente vai lá e arruma, o ar-condicionado não sei o que mais, a gente vai lá e conserta. Então, esse é o valor que a gente tem para acertar os nossos dias a dias, as nossas preocupações do dia a dia. Então, eu quero dizer aos senhores que desde janeiro desse ano, a secretária de saúde não nos repassa esse valor de 480 mil reais por achar que não deve. É um rompimento de contrato claro, entendeu? Absolutamente ilegal e que está sendo feito. Nós estamos tentando, eu acho que não precisa. Além do que, esse valor ele é usado para causas judiciais. Então, por exemplo, problemas trabalhistas, problemas até de foro de, às vezes, erro médico, que nós podemos ter. Então, isso a gente usa isso para poder garantir que essa verba será utilizada quando ocorrida na UPA, para a UPA. Eu não posso comprometer a nossa verba da Santa Casa
para pagar uma disputa judicial que é feita com o pronto-socorro da prefeitura. Eu sempre digo isso porque o prefeito, já falei isso para ele algumas vezes, ele é o dono do pronto-socorro da UPA e do SAMU. O que nós fazemos na Santa Casa simplesmente é gerir. E sabe quanto que a Santa Casa ganha por isso? Zero. Nós não ganhamos nada para fazer a gestão da UPA. Então eu quero deixar bem claro que isso a gente faz com uma prestação de serviço à população da nossa cidade. Que esse é o cerne de todos nós aqui estarmos trabalhando pelo hospital. É trabalhar pelo mais desfavorecido, pelas pessoas mais necessitadas. Para isso que nós estamos aqui empregando o nosso tempo, o nosso nome, que é, depois de uma certa idade, são os dois maiores patrimônios que nós temos, o nosso tempo e o nosso nome. Então, todos nós estamos muito aborrecidos com essa posição do prefeito. Há uns meses atrás, eu entrei de bicão o vereador Fabrício Dias fez uma agenda do prefeito e eu falei para ele, me chama. Ele me chamou, eu entrei lá, porque o prefeito não me recebia. Eu falei para ele, Juninho, meu amigo há muitos anos, o que você quer que a Santa Casa te ajude? Você quer o pronto-socorro? Não precisa falar mal da Santa Casa, não precisa inventar coisas pequenas em contrato que são... Bom, depois eu conto do contrato. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, Juninho, não é coisa para eu discutir com você. Vamos juntar dois grupos técnicos. Você chama o grupo técnico da prefeitura, eu pego o grupo técnico do nosso, a gente conversa, chega num acordo e vamos continuar atendendo bem a população. No meu grupo técnico, foi o meu vice-provedor, que é contador, é reconhecido, entende bem de números, e o meu administrador, o André. Como é que foi a sua receptividade lá, junto com a Nádia e com a Carol, se não me engano? Carol, nós fomos para um acordo, nós fomos tentar um número de bom senso para ambos os lados. A restrição foi não ter negociação, o valor é nesse ponto e está decidido. Não tínhamos mais o que fazer, não tínhamos mais acordo. Bom, então, gente, essa foi a recepção que o meu vice-provedor e o meu administrador tiveram. Olha, não tem acordo, o número é esse e vocês têm que se adequar ou não. Falei, bom, então vamos cumprir o contrato que está vigente. Em setembro vocês podem pegar. Nós sentimos nesse período uma tentativa de denegrir o nosso hospital. Pessoas contratadas para falar mal da UPA, encheu-se de... Então, mas me parece que essa atitude acabou não dando muito certo, porque a opinião pública, quem frequenta a UPA sabe do nosso empenho, do nosso carinho, do nosso acolhimento que é dado aos nossos pacientes. Então, por essa vertente, eles perceberam que não seria o lugar mais certo. Aí, eles pediram, o jurídico dele, a critério do Dr. Dairo, rapaz muito atencioso, muito educado, que ficou vendo filigranas no contrato inicial. Eu quero deixar bem claro que não houve nenhuma ilegalidade. O que ele apontou lá são alguns errinhos na forma, não no conteúdo. Aqui tem uma vírgula, aqui faltou uma assinatura, aqui não tem um número. Perfeito. O que você tem que fazer? Vamos corrigir. Vamos corrigir? Vamos. Tem uns errinhos aqui. Não. Por causa disso, temos que fazer uma licitação. Essa foi. E eu perguntei também naquela ocasião, que nós estávamos, não sei, 2, 3 semanas, eu perguntei o senhor viu que nós não estamos sendo pagos, o senhor não acha que isso é uma quebra contratual? Que a sua secretária de saúde não está nos pagando o valor que está em contrato. O que o senhor acha disso? O silêncio fúnebre.
Então, gente, nós aqui decidimos o seguinte: nós não vamos ficar num lugar que não é nosso e onde nós não estamos sendo bem recebidos. A não ser que a opinião pública se manifeste em favor da Santa Casa, para que a gente possa continuar o nosso trabalho junto à comunidade. Então isso nós temos um grande apoio do Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão extremamente importante, que inclusive procurou o Ministério Público, e o Ministério Público nos convidou para primeiro onde respondemos algumas questões, para uma reunião. Mas é muito desconfortável a gente estar numa casa alheia, mas o dono não gosta da gente. Então, caso a gente não consiga chegar em um acordo plausível, é óbvio que agora, com tantas irregularidades de minúcias que foram elencadas pelo Dr. Dairo no contrato, a gente quer um contrato novo, inclusive, porque esse contrato que nós temos foi basicamente uma extensão de um contrato anterior que nós tínhamos com a Prefeitura. E isso foi feito sob a orientação da antiga secretária de Justiça do município de Mogi das Cruzes, que era secretária do Bertaioli, que nos ajudou na época. E o jurídico da Prefeitura. E isso foi levado, nós fomos aprovados no Tribunal de Contas todos os anos, dizendo que não levamos o nosso acordo ao Tribunal de Contas, não é uma inverdade, vamos falar uma palavra mais forte. Então, o Tribunal de Contas aprovou e nós mandamos a cada 4 meses para a Câmara Municipal o nosso movimento, os nossos custos, o nosso gasto, como é de lei. Nós aqui na Santa Casa não fazemos 1 centímetro fora da lei. Nada. Então, depois de 3 anos é que foram descobrir essas minúcias. É um negócio absolutamente fácil de resolver. O Tribunal de Contas aprovou as contas, como é que diz que não foi nem mostrado aí? Isso é uma inverdade. Então nós gostaríamos aqui hoje de mostrar aos senhores o real posicionamento da Santa Casa em relação ao. Hoje de manhã eu encaminhei no grupo da Irmandade, quem faz parte da Irmandade, relatos. O nosso chefe da clínica médica, Dr. João Paulo, cardiologista, ele comunicou que nós estaríamos, e recebeu da secretaria um comunicado que a partir do final desse mês estaríamos sem que isso fosse comunicado a nós, comunicaram direto ao meu diretor, que isso sempre passar por nós, e ele comunicou a equipe, para que a equipe conseguisse se recolocar. Eu cheguei a ver, com muita satisfação, o prefeito inaugurar um ponto comercial, uma loja, com 40 empregos, que é isso que a gente quer na nossa cidade. Agora, nós iremos colocar no desemprego mais de 400 famílias, entre médicos, até tem um número exato, entre médicos, entre controladores de tráfego, entre nutricionistas, entre técnico de enfermagem, recepcionista. São 400 famílias que ficarão sem emprego. E dizer, eu escutei também aí, a gente acaba escutando um monte de coisa, não, todo mundo vai ser empregado. Ué, só de folha salarial eu gasto quase 2 milhões. Dos 3.400 que a prefeitura me paga, que é tirando os funcionários dela e o dinheiro da União, quase 2 milhões são de salários. E nós não transferimos nenhum valor da UPA para cá. Uma pergunta que vocês poderiam me fazer é o seguinte: por que você tem tanta dor de cabeça por uma coisa que eu não vou te dar dinheiro? Não é uma pergunta boa? Por que você não larga esse negócio logo?
Primeiro, pelo seguinte: a UPA, nós, nesses 3 anos de atendimento, realizamos 400.000 consultas. Eu já perdi a conta de cirurgia e tudo, mas em consulta, tem mês que vai ter 16.000 pacientes. Uma média de 15.000, de 12 a 15.000. Ou seja, a cada 8 meses, a população inteira de Guará passa na UPA. Por quê? A unidade básica de saúde está completamente mal administrada. E nós, no período de campanha eleitoral, fizemos essa proposta a todos os candidatos de nós assumirmos também os postos de saúde para ganhar nada. Para quê? Para que a nossa população, a nossa gente tivesse um atendimento de excelência, de acolhimento. Não vai ficar esperando um ano uma consulta com um ginecologista, sabe, sei lá quando, uma com um radiologista. Então, todos os outros candidatos aceitaram, exceto o prefeito Júlio Felipe, que preferiu o modelo antigo de gestão, com uma secretária antiga em conceitos, e que não abre mão do pequeno poder em favor de uma parceria público-privada, que é hoje a grande saída para o serviço público. Os últimos concursos para médico da prefeitura, quase ninguém compareceu. O salário é tão baixo e as exigências são tão altas, não tem interesse. Ou se muda a concepção de atendimento público de saúde na prefeitura atual, que eu duvido, ou nós vamos ter 3 anos pela frente de um atendimento sofrível na área de saúde. Então essa é a minha explanação. Eu queria... Depois, olha, quem tiver interesse, coisa grande, eu peguei só o primeira página, e aqui o que fala... Bom, gente, olha, a Amanda está à disposição dos senhores. O que quiser, o contrato inteiro ela imprime. Quem quiser, aqui está o valor, aqui embaixo, dos recursos financeiros e econômicos, aqui o valor em centavos. Essa é a verdade. Tudo além disso não é verdade. Falar, outra coisa que me deixou muito aborrecido e entristecido, foi falado, a Santa Casa gasta 11 milhões por mês para a prefeitura. Nossa, eu adoraria. Essa é uma mentira que eu queria que fosse verdade. Tá certo? Eu adoraria que fosse isso. Infelizmente não é. Fala, olha, a UPA gasta conosco 5 milhões e meio, 6 milhões. Está aqui o valor e eu estou explicando para os senhores o quanto que é. Então, uma coisa que eu achou muito boa, quando o prefeito Júnior foi à Câmara Municipal falar sobre os custos com a Santa Casa, olha, a Santa Casa gasta 11 milhões e o Hospital Regional do Taubaté gasta 7. Primeiro, se nós somarmos tudo que a gente presta de serviço para a prefeitura, que é gestão da UPA, gestão do SAMU, materno-infantil, que é maternidade, UTI neonatal, ambulatório de especialidades, exames de imagem, laboratório, não chega a 6 milhões de um orçamento de quase 18 milhões por mês da prefeitura. 33%, 32%, um terço do orçamento total da prefeitura, que hoje tem em torno de 620 milhões, vai para a saúde, em torno de 200 milhões, um pouquinho mais. A não ser que o prefeito tinha tirado alguma coisa, mas mais de 190 milhões é com certeza. Então não chega a 6 milhões, é 5 e um número qualquer. Onde ele tirou 11 milhões? Isso para denegrir o nome do hospital. O Hospital Regional de Taubaté realmente ganha 7 milhões do Estado. Ganha mais 8 da União. E ganha mais 6 a 7 dos convênios privados. O Hospital Regional ganha em torno de 22, 23 milhões de reais. Isso foi maldosamente ocultado
para que criasse na opinião pública uma ideia errônea de que a Santa Casa é muito cara e temos que tirar a UPA da Santa Casa. Então, gente, é isso que eu queria expor a vocês. E esses valores já estão no portal de transparência. Então, não é valor que eu inventei. Depois podemos pegar os nossos administradores, explicar, dar os valores, podemos imprimir o que está no portal de transparência, quem quiser. Esses são os valores reais. Agora, como falei para os senhores, nós não iremos permanecer em um lugar onde nós não somos benquistos, somente no lugar que não é nosso. Nós estamos sofrendo visita da vigilância sanitária 2 e 3 vezes por semana. Chegamos até aqui no nosso, eu não precisa nem dizer quem é que está caminhando. Chegamos até aqui no nosso serviço de INPS, o SUS, que a gente tem um carinho enorme. Aqui tem uma fissurinha, tem que trocar tudo. Não posso corrigir a fissura, entendeu? Para conseguir uma liberação, eu estou com o meu estacionamento parado há 8 meses para você dar tudo. Sabe que a última coisa, quando deu tudo certo, tudo prontinho, não, queremos agora o currículo do responsável técnico da obra. Mas eu creio, não serve. Currículo impresso. Quer dizer, atrapalhar a vida da Santa Casa, que é uma instituição de todos os senhores. Todos nós somos donos aqui da Santa Casa. Eu apenas estou, nós da equipe da mesa administrativa, apenas estamos aqui para gerir um patrimônio que é dos senhores, que é da população. Santa Casa, o dono é cada um de nós. Eu sempre falo isso. Cada um de nós aqui temos 120 mil avos da Santa Casa. Santa Casa foi doada pela Princesa Isabel à população de Guará. E naquela época, em 1869, ela nomeou alguns fazendeiros ou comerciantes para tomar conta do patrimônio da cidade. Então, não há por que você tratar mal uma instituição que só quer fazer o bem. Nós não temos absolutamente nada de irregular. O nosso hospital co-irmão, se a vigilância sanitária passasse lá, fechava o hospital. Vocês não têm dúvida disso. O centro cirúrgico é feito desse jeito aqui. O que tem de rejunte, dá para pôr no dedo. Fechava o hospital. Você acha que vocês poderiam evitar isso? Mas nós estamos sendo focados negativamente pela atual administração. E não é o que nós gostaríamos. A gente fala assim, vocês querem o que? Ainda falei para o Júlio. Júlio, se você quiser a UPA, é sua, não é minha. Pega a UPA para você, faz você achar melhor. O que eu posso te ajudar como Santa Casa para poder te atender no que você vai precisar? Nós vamos fazer, se tiver uma transição, nós faremos a transição de forma harmoniosa. Olha, aqui tem isso, aqui tem aquilo. O que a Santa Casa pode te ajudar? É isso que nós temos. Então, esse é o nosso espírito. Agora, foi-se procurado. Primeiro denegrir a Santa Casa, não conseguiram. Depois falaram que o problema não era mais o dinheiro, era o contrato. Porque perceberam que qualquer um que chegar e ver que o município ganha 17 milhões de reais e gasta 3 e pouquinho para a UPA, que é um sucesso, é lógico que isso não ia ter respaldo na realidade dos fatos. Então, a nossa posição atual é, se não querem que nós atendamos a UPA, nós não vamos atender. Nós só iremos para uma negociação caso a opinião pública se mostre contrária a uma aventura na UPA com OS que ninguém sabe de onde vem. Infelizmente, as OS têm uma história não muito valorosa, onde existe poucas OS que são sérias. Inclusive, eu indiquei 2 OS que eu considero sérias ao antigo prefeito, ao Marcos Oliveira.
Eu indiquei a SPDM, que é da Unifesp, é um pessoal sério, trabalho sério. É o que gere o Hospital Regional de Caramatatuba. E também alguns hospitais aqui na região. Só que sabe quanto eles pediram para tocar aqui a UPA? 8 milhões. E nós pedimos 400. Porque, então, ou seja, e além do que, existe uma lei federal que diz que numa concorrência pública, as filantrópicas da cidade têm preferência. Não só em parte. Tem primeiro ver se as filantrópicas do local têm interesse em fazer isso, para depois abrir uma concorrência, uma licitação entre elas. E essa lei está sendo passada por cima. Então, senhores, isso nós já debatemos muito em nossas reuniões, e nós queremos deixar agora um espaço aberto para os senhores tirarem algumas dúvidas remanescentes e para que nós possamos, então, levar essas informações ao grande público que os senhores são representantes. Outra coisa, o senhor colocou no começo da fala do senhor em relação às emergências, uma cirurgia emergencial que acontece que chegaria na UPA e viria para Santa Casa. Isso na coletiva e na apresentação do prefeito no Cômodo, ele disse que na realidade qualquer tipo de coisa, de cirurgia, alguma coisa nesse sentido, teria que entrar no sistema CLOS, e se o sistema CLOS indicasse para Santa Casa, vinha para Santa Casa. E segundo a fala dele, é isso que vai continuar acontecendo. Como a Santa Casa saísse da UPA, vocês continuariam no sistema CLOS, entraria pelo sistema CLOS e viria para cá. O senhor colocou uma situação um pouco diferente. O senhor pode explicar um pouco melhor, por favor? Eu agradeço a pergunta. O sistema CLOS, gente, é uma coisa demorada. Imagine uma pessoa com um tiro, uma facada, uma fratura exposta. O sistema CLOS para cirurgia existe no Frei Galvão, leva 3 a 4 dias para ser aceito. O custo nosso de um centro cirúrgico aberto 24 horas, com médico, anestesista, enfermeiro, técnico de enfermagem, pessoal de limpeza, pessoal de esterilização, é muito alto. Obviamente, a gente coloca no CROSS aquele leito que nós temos. Uma vez não tendo mais a gestão da UPA, eu não vou colocar leitos de urgência no CROSS. Eu vou colocar só leitos de clínica médica, leitos de oncologia. A prefeitura, eu não sei exatamente por onde eles vão colocar esses pacientes. Eu fiz essa pergunta para a secretária Nádia. Falei, Nádia, como é que você imagina que uma vez que eu fechar essa passarela, eu não vou deixar um pessoal estranho entrar no meu hospital, vou fechar a passarela. O médico lá entra dentro, ou vou pôr, a princípio, vou fechar a passarela. Como é que o senhor diz? Nádia, como é que você imagina? Você estava comigo, né? Fica a caminhão. Como é que você imagina que você vai pegar um paciente com uma fratura exposta, um paciente sangrando, um paciente que teve precisa de um atendimento urgente, uma apendicite lá, um trauma qualquer? Como é que você imagina? Não, vai ser fácil. Eu ponho no NPS e mando para vocês. Não vai. Agora, você quer o centro cirúrgico para atender os seus pacientes? Vamos conversar, centro cirúrgico. Se você precisar, Santa Casa vai. Obviamente, vamos negociar um valor para que eu consiga manter essa estrutura aberta para a prefeitura. Nós estamos dispostos a ajudar. Só que a prefeitura tem que pagar por isso. Vai jogar aqui dentro, não vai ter despesa nenhuma. A Santa Casa vai arcar com os pacientes, pessoas que são deficitários. Quer dizer, é um pensamento tão primário. Existem erros secundário e terciário. Erro primário não se admite. São erros primários. Então eu acho que essa concepção do que é saúde está distorcida na atual Secretaria de Saúde. Eles estão achando que vão pegar o paciente e jogar aqui no SUS. CROSS, gente, é uma coisa que demora. Você não entende, não dá para entender essa posição.
A Santa Casa pode ajudar? Com certeza. Se a nova administração da UPA precisar da Santa Casa, a Santa Casa estará disposta a ajudar. Logicamente, nós vamos conversar sobre valores. Óbvio. O que a Santa Casa não pode é ter prejuízo. Eu não posso comprometer a minha estrutura central com um problema que é da prefeitura, que não é meu. Então, nós podemos fazer uma negociação, podemos deixar a Santa Casa aberta. O centro de cirurgia da Santa Casa está lindo. O centro está lindo. O nosso serviço de hemodinâmica, maravilhoso. Vocês não fazem ideia como é bonito. E nós queremos, eu estou indo, estou até meio vestido fora do propósito hoje, mas é que eu estou indo agora para São Paulo, vou conversar com o secretário de Saúde, o Dr. Elias, sobre o nosso credenciamento do nosso serviço de hemodinâmica para os SUS. Porque hoje está aberto para atender convênio particular. Não é uma situação que me deixa confortável. Eu me sinto melhor que esse serviço seja estendido a toda a população da cidade. Estou indo hoje para São Paulo ver se eu consigo isso. Estou abrindo mão do meu consultório, abrindo mão dos meus afazeres, para tentar conseguir isso para as pessoas da nossa cidade, para a nossa gente. Entendeu? Então, eu tenho isso hoje, mas tem um particular convênio, é a grande maioria da nossa população. Esse é o cerne, esse é o DNA, esse é isso que motiva a gente aqui. É isso que faz com que a gente trabalhe pela cidade, o interesse pela população. Então, esse sistema, obviamente que não funciona e nós não vamos aceitar. Eu vou pôr no próximo. Aí você liga, o cara está lá com uma computação de perna, caiu de moto, perdeu uma perna, está sangrando a femoral. Peraí, o senhor vai ter um pouquinho, que eu vou ligar para o próximo, vou ver se esta casa atende o senhor. Inacreditável esse tipo de pensamento. Entendeu? Como é que alguém. Sabe o que eu acho? Acho que falta. Eu já falei isso 200 vezes, a Nádia ficou brava comigo, mas eu repito. Falta assessoria do prefeito. O prefeito é engenheiro. Ele não tem visão médica. Você sabe que o programa dele não teve um médico que desse palpite do programa de saúde dele. Ele não consultou nenhum médico. E eu me ofereci gratuitamente para ajudá-lo. Para dizer o que você precisar. Isso todos nós somos. Eu cheguei e falei, Júlio, o que você precisar para montar seu plano de saúde, para montar o atendimento, nós aqui da Santa Casa, a equipe médica, está à sua disposição, gratuitamente, para poder ajudar e ajudar a população. Você falou mais de uma vez isso. Falei várias vezes. Então, gente, isso é a realidade atual da Secretaria de Saúde da nossa cidade. Eu não vejo horizontes tranquilos. Eu vejo nuvens negras no horizonte. Vamos ter que passar 3 anos mais maravilhoso. Então, eu acho que esse tipo de situação é. Bom, eu espero, gente, que o bom senso acabe operando e que a gente consiga fazer algo híbrido, pelo menos, que a Santa Casa ajude naquilo que a Prefeitura pedir, e nós estaremos sempre dispostos a ajudar a Prefeitura no que quiser. Apesar de nós estarmos chateados e aborrecidos, nós não sairemos do nosso princípio maior, que é o atendimento com a nossa gente. Deixa uma pergunta. E falando da transição, tudo indica que dia 30 de setembro seria o último dia e dia 1º de outubro iniciaria um novo contrato com a nova empresa. O que o contrato de vocês prevê e como que vocês acreditam que vai ser essa transição, tendo em vista que hoje a gente tem o quê? 28 dias para o término do contrato? O contrato, ele diz assim, é renovado anualmente, a 30 de setembro. Se uma das partes não quiser mais continuar o contrato para fazer um distrato, tem que ser avisado o outro com 90 dias de antecedência. Isso não aconteceu. Mas, como eu estou falando a vocês,
A prefeitura é a dona da UPA. Nós estamos ajudando. Se eles não querem a nossa ajuda, nós vamos fazer o quê? Ficaremos tristes porque nós estamos 3 anos de dedicação na UPA e com a equipe médica. Depois, quem tiver na Irmandade, eu acho que você faz parte da Irmandade, os depoimentos dos médicos da UPA, você chega a chamar também, né? E também. Depois vocês conversam, porque os depoimentos dos médicos são emocionantes. Emocionantes. Eu fiquei tão emocionado. Eu fiquei emocionado ao ler hoje de manhã. Fiquei com os olhos cheios d'água, vocês querem saber. Porque o carinho que os médicos da UPA trabalham, e vou dizer mais uma coisa. Nós estamos há 2 anos sem aumento. E nós não conseguimos mais segurar o nosso pessoal. Pra vocês terem uma ideia, quando começou a UPA, eu pagava um plantão ao médico 1.200, Lorena pagava 1.300, Cruzeiro 1.400. No ano seguinte, nós conseguimos aumentar para 1.400. Lorena foi para 1.600 e Cruzeiro para 1.700, Pinda estava 1.800. Hoje, eu continuo no 1.400. Lorena está com 1.700. Cruzeiro 1.800, Pinda 2.100. Eu não consigo segurar mais a minha equipe. Então, por isso que eu pedi o 20% de aumento. Preciso segurar esse pessoal treinado, pessoal carinhoso, pessoal abnegado. Eu não consigo mais segurar com esse valor. Então, por quê? Porque não houve aumento. Ou seja, então nós temos que agora dizer, eu também vi um post, sei lá, uma filmagem, né? Não, nada vai mudar, tudo vai ficar como está. Ué, vai ficar como está, deixa como está. Não é verdade? Se tudo vai ficar como está, que fique como está. É óbvio que se querem fazer uma redução de valores, não sei por quê, que é esse espírito de desconstruir o que já foi construído, sem que a causa principal que foi aventada para reduzir o custo da UPA foi pegar esse dinheiro e empregar nos postos de saúde. Eu pergunto aos senhores aí, criança, os senhores viram alguma melhora significativa nos postos de saúde? Alguma melhora? Que olha, não, vai ter médico todo dia, agora vai ter gente atendendo até mais tarde. Está igualzinho, não é? O foco é na UPA. Eles estão esquecendo do trabalho deles, que é melhorar a assistência básica. É óbvio, o Júnior me falou, como 80% das pessoas que vêm aqui na UPA poderiam resolver isso no posto de saúde. Concordo plenamente com você, Júnior. Melhore lá primeiro, que o número aqui for baixando, eu diminuo o custo da UPA. Não, primeiro tem que diminuir a UPA para eu poder aplicar. Isso é um raciocínio, gente, que dá para compreender. O que eu estou percebendo é que a UPA é um foco de discórdia e eu não vou entrar em briga numa coisa que não é minha. Uma coisa que eu estou só gerenciando. Doutor, o gestor municipal ele não tem competência jurídica para analisar contas, né? Que é competência do Tribunal de Contas da Câmara Municipal. Até dentro das explicações que estão dadas para o senhor, eu acho que isso é um escopo bastante relevante, porque ele sempre remete a valores. E o Tribunal de Contas aprovou as contas da Santa Casa, o Ministério Público até se manifestou recentemente por meio do Dr. Ricardo Senini. E a Câmara Municipal, que tem o papel de legislar e fiscalizar, também não fez nenhum apontamento com relação a isso. Quando o senhor analisa esse retrato inicial, fica muito perceptível que a corrupção que tem sido dada até aqui primeiro, né, como o senhor disse, para denegrir a imagem da Santa Casa, que tem sido feito de forma ostensiva. E segundo, para comprovar o quê? Quer dizer, então a Câmara deveria ser chamada porque eles estão fazendo uma alusão daquilo que não aconteceu nos últimos anos da gestão do ex-prefeito Marcos Oliveira. Eu gostaria de pontuar uma coisa importante, Adriano, é o seguinte. Nós temos que apresentar para a chancela da Câmara Municipal, a cada 4 meses, quadrimensal, o nosso
quanto que a gente gastou, quanto que foi, isso nós mandamos para a Câmara, ele está lá absolutamente colocado. Segundo, o prefeito tem uma visão, que eu vou dizer, bizarra, do que é o Fundo Municipal de Saúde. O Fundo Municipal de Saúde é um intermediário entre verbas federais e estaduais que vem a uma entidade municipal. Ele é simplesmente, ele pega aqui e dá para cá. Ou seja, ele incluiu como sendo do orçamento municipal, falando tudo é no município. Se eu atendo um paciente do SUS aqui na oncologia, que é o SUS que paga, e se eu recebo um aditivo do SUS paulista, que é o governo que paga, ele põe como sendo que ele está pagando para mim, não é ele. O que ele paga é o que sai dos impostos que o município arrecada. Até verbas que nós tivemos em Brasília, nós três, mais 6 pessoas em Brasília, andamos um pouco lá, né? Andamos 10 andares, um monte de anexo atrás, para o deputado poderia sair todo mundo correr para atender. As verbas que a gente recebe de emenda parlamentar, que é o que faz a gente comprar equipamentos novos, fazer as melhorias que a casa precisa, ele fala que é dele. Pra vocês terem ideia, a deputada Tabata Amaral nos fez uma doação de R$500 mil. Pusemos outdoor, essas coisas todas que a gente faz. Agradecendo. Ela nos doou isso em junho, meados de junho. Se você não deposita na sua conta aquele valor e apresentando o projeto, nós já apresentamos o projeto, o dinheiro não chegava. O dinheiro estava parado no Fundo Municipal de Saúde e o último dia útil era dia 27 de julho. A secretária só liberou dia 26, tanto que o dinheiro lá mais de um mês e meio, parado na conta do Fundo Municipal. Na gestão anterior, chegava o dinheiro, que não é da prefeitura, é nosso, doado pelo deputado, e vem para cá. Só que no dia 26 o sistema está fora do ar. Quase tivemos que entrar, ligar, a Tabata ligou para cá. Foi, como é que foi? A Tabata entrou em contato e exigindo essa liberação. A deputada. E podíamos perder a verba. A Tabata ligou para cá e ela tinha, inclusive, quando veio aqui, um compromisso com a secretaria, foi um protesto. Vocês têm ideia de como é Persecutório. Como é uma coisa direcionada à instituição que só faz o bem. O que nós estamos aqui fazendo? Somos todos, estamos aqui, temos todos os nossos negócios, nossas atividades, estamos aqui doando o nosso tempo para a população. Não dá para entender esse tipo de situação contra a Santa Casa. Doutor, será que isso é contra a Santa Casa ou contra o provedor, que possivelmente pode ser uma pessoa que está na frente de algum tipo de concorrência política lá para o prefeito? Perfeito, pergunta excelente. Já bem claro, gente, eu não tenho o menor interesse em ser prefeito, nem vereador, nem deputado. Imperador do Brasil talvez eu tivesse. Porque aí eu juntava a minha turma aqui e dava um jeito no país, entendeu? Imperador, eu não quero meter, mas não tenho o menor interesse político. Eu acredito que ninguém de nós aqui tem. Se existe, e convidado a ser candidato, eu já fui várias vezes. Mais de 10 anos, quando chega lá na época da eleição, algum colega, que muito me honra meu nome ser lembrado. Mas bem antes até de eu ser provedor, eu já fui convidado a participar de chapa, como vice ou como cabeça de chapa, como prefeito, convidado por partido para ser candidato a vereador. Eu não tenho nenhuma aspiração política. Doutor, sobre essa dispensa de licitação que está tendo aí, né, para uma contratação emergencial, a gente sabe que o documento que norteia todo o processo é o tal do termo de referência. Foi muito falado esses dias na coletiva do prefeito. Entretanto, se alguém até encontrar no site da prefeitura, me corrija, nós temos pesquisado, né, o edital, o termo de referência dessa contratação emergencial, o site é muito instável e a gente não encontra.
E temos recebido também informações das pessoas que esse documento, o termo de referência, está sendo disponibilizado apenas para empresas, organizações sociais que manifestem o interesse de participar desse processo. E a gente sabe que esse documento, em qualquer contratação pública, ele precisa ser público. Mediante essa possível infração administrativa desse processo, a Santa Casa pretende recorrer ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, para impugnar mediante essa possível falha? É uma boa pergunta, mas eu vou dizer para você o seguinte: nós não faremos isso, viu, gente? Porque pode dar a impressão que nós estamos nos agarrando a UPA, e nós não precisamos da UPA para nada. Nós não nos traz nenhum valor para que eu possa fazer obras aqui na Santa Casa, para que a gente chegue no plano diretor, que nós já, nossa equipe, nossa mesa administrativa, nós já fizemos. Então, não nos traz verbas. O meu interesse em relação à UPA é fazer um grande centro médico aqui, que eu possa atender a cidade, eu possa atender aos conveniados, aos particulares e ao SUS, e a Santa Casa se tornar um hospital de referência. Eu vou contar um caso a vocês. Eu estava em Brasília, muitas vezes que eu fui lá, numa reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. E naquela época, nós tínhamos acabado de sair da pandemia, estava todo mundo quebrado, hospitais quebrados, todo mundo. E nós gostaríamos de estar precisando fazer um monte de coisa aqui dentro. Eu fui ao BNDES, junto com o deputado Bertaioli, falei com o presidente do BNDES sobre ele abrir para os hospitais filantrópicos uma linha de crédito semelhante a que o presidente Bolsonaro abriu para os caminhoneiros, que era 3 anos de carência e 0,9% ao ano de juros. Hoje, para serviço de saúde, é 1 ano só de carência, 1,4% de juros e um mínimo de 20 milhões. Vou pegar 20 milhões. Quer dizer, não tinha mínimo, eles não queriam dar para gente. Quem pegou foi o Ciro Guarez, Licença Portuguesa, Einstein, só eles têm condição de pegar e pagar um negócio desse. Eu fui nesse Frente de Empreendedores conversar com os senadores e deputados para que eles fizessem uma intervenção junto ao BNDES para que isso pudesse ser disponibilizado para as entidades de saúde que estavam saindo de um período difícil da pandemia. Nisso eu encontrei com o senador Anastasia, que foi governador de Minas Gerais, hoje é ministro do Tribunal de Contas da União, do TCU. Eu estava com o crachá virado assim. Aí eu cheguei, senador, se eu só falasse do BNDES, ele olhou para mim, assim, pegou meu crachá e virou. Falou assim: o senhor é o doutor Rômulo, da Santa Casa de Guaratinguetá? Quase cariposa, né? Olha, será que eu estou perseguido? Sou algum fugitivo da lei? Ele falou assim: não, eu já ouvi falar muito bem do trabalho do senhor aqui no Senado, aqui em Brasília. Eu sei o quanto os senhores são sérios lá em Guaratinguetá. Eu vou dar um conselho para o senhor, sendo que mineiro não dá conselho, ele vende, mas para o senhor eu vou dar. Ele falou assim: o senhor, quando for pedir alguma coisa em nome de hospitais filantrópicos, peça em nome do seu hospital, porque nem todos são corretos como o senhor. Isso me deixou muito orgulhoso de saber que a Santa Casa de Guará, lógico que não foi a mim, porque não existe mandorinha sozinha, não faz melhor. Se não fosse essa equipe que cobriu, não teria condição de tocar. O que nós fazemos aqui hoje eu sou o porta-voz, mas sem a minha equipe administrativa, o pessoal que nos ajuda, Cassiano, a minha equipe aqui não faz nada, gente. E a decisão não é minha. Uma vez, uma pessoa perguntou: eu sei que você pode fazer isso no hospital. Não posso. Isso aí tem que passar pela mesa diretora, tem que ser aprovado pelo Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, pra vocês terem uma ideia, gente, em 156 anos em mesa administrativa, há 2 anos atrás,
o Conselho Fiscal chamou a mesa administrativa e o provedor para dar explicações de um problema de conta que não estava batendo. Vocês não fazem ideia da alegria que eu fiquei. Porque aqui o Conselho Fiscal, o pessoal que assinava até em casa, não, o Conselho Fiscal atuante. Olha, eu quero que você me explique isso aqui. Eu não estou entendendo. Perfeitamente. Reunião, mesa administrativa do Conselho Fiscal, trouxemos todas as notas e explicamos direitinho. O que me deixou, vocês terem uma ideia do grau de relacionamento que nós temos aqui na Santa Casa com as nossas contas. Ninguém faz nada sem a aprovação do Conselho Fiscal e sem uma maioria dentro do Conselho Fiscal, o Castrinho, o Paulo Tadeu e o Edgar Spalding. São pessoas da mais alta credibilidade na nossa cidade e que ficam olhando. E a gente, quando faz a reunião da Irmandade para apresentar o balanço, o balancete é mandado todo mês. Eles analisam e assinam. E isso com a ajuda do Zé Luiz também, que agora deu um formato muito mais profissional dos nossos balanços balancetes. Então a gente apresenta para a Irmandade, que vários dos senhores aqui se fazem parte, e a gente então apresenta o balanço, mas isso é entregue antes, um mês antes, o Conselho Fiscal ver se está tudo ok. Muitas vezes falam, isso aqui tem isso, vocês corrigem. A gente volta, corrige, Doutor, voltando no dinheiro, ali foi interessante que perguntou, porque no ônibus foi colocado o termo de referência que não poderia ser disponibilizado, isso que ele está falando, para a empresa. Só poderia ser disponibilizado para as empresas que iriam participar. Isso é importante falar, porque vocês são seguidos, né, por muita gente, e algumas pessoas falam, por que os 4 milhões e 100, se outras empresas podem diminuir muito mais esse valor? Se vocês comparar o termo de referência, ele é totalmente diferente do convênio que tem hoje na Santa Casa. Ele diminui muito a prestação de serviço, muito material, ocupações de trabalho. Então, esse é um dos motivos da secretária não querer disponibilizar para fazer a comparação. Deixa eu pegar um gancho, gente. É o seguinte, eu vi também uma comparação nossa com a UPA no campo dos alemães. O alemães eu tenho que Não, em inglês. Bom, sei lá, é uma UPA, eu sei que é um país europeu. Campos alemães, bom, isso. Campos alemães. Só que acontece o seguinte, quando nós vamos comparar, eu comparo uma maçã com uma maçã, uma banana com uma banana, um carro com um carro semelhante. O Campos Alemães é uma UPA que atende, eles têm lá 4 clínicos e 2 pediatras. Não tem ressonância, não tem tomografia, não tem ultrassom, só tem raio-x, o laboratório não fica lá. Eles não têm ortopedista, não tem cirurgião geral, não tem retaguarda de nada, não tem fisioterapeuta, não tem centro cirúrgico, que ele é longe do hospital. Então, como é que você vai comparar duas coisas completamente distintas? Você entendeu? Porque se você for comparar a nossa UPA em termos de valor, tem que ser uma UPA que faça os mesmos serviços que nós fazemos. Tá certo? Como é que você vai comparar duas UPAs? Lá eles gastam 2,5, aqui eu gasto 4,200, 450, alguma coisa. É lógico, porque nós oferecemos muito mais serviços. Então, essa comparação com uma UPA, foi até um jornalista que recebeu isso, eu que gosta de fazer sensacionalismo, não vou nem dizer que é, para não até não dar um pouco de corda para ele. Mas ele apresentou dados que não tem nem como pegar, foi dado para Secretaria de Saúde, óbvio. Então, olha só, a UPA nossa é a mais cara no Brasil. Primeiro que não é. A UPA de Minas, São Paulo, gasta 7 milhões por mês. E não tem tudo que a gente tem. Então tem que comparar com. Pega a UPA que tem lá para junto aos patrões e compara duas coisas semelhantes. Eles gastam muito mais do que nós. Então, essa comparação maldosa é feita, e ele foi alimentado disso para poder falar. Eu até escutei na Câmara, depois o vereador foi
Pedro, um amigo nosso. Nossa, mas a Santa Casa gasta 11 milhões, isso é muito dinheiro. Falou muito bem. Só que depois ele voltou lá para mim e se retratou com a gente. Vocês me desculpem, eu fui alimentado por números incorretos. Ele teve o caráter de se desculpar por ter falado dados. Ele falou para mim, eu liguei para ele. Falei, Pedro, como é que você falou isso? Eu falei, não, porque foi necessidade, foi secretário de saúde. Eu falei, então eu vou te dar os dados, você vem pegar os dados certos. Então, para vocês terem ideia, que nós, pode ser vocês de coração aberto, estamos cansados. Nós estamos desde janeiro tentando fazer uma união, agora nós cansamos. Bom, eu estou ao vivo aqui e o Renato, deixa eu pegar aqui o Renato Borba, ele passou uma pergunta que eu achei interessante, né? Sobre os funcionários. Ele colocou assim: a pergunta pertinente a se fazer é: e os funcionários da unidade que hoje estão trabalhando com incertezas, como ficam nessa transição? 28 dias para o término do contrato, é possível mudança de gestão? E esses funcionários ainda vendidos, a prefeitura vai absorver esses funcionários? Foi isso que a prefeitura não sei, foi nesses sites, né, que aparecem, falam, não, os funcionários ficam tranquilos. Não tem como, porque os funcionários são da Santa Casa, não são da prefeitura, são meus funcionários. A prefeitura me deu um prédio e me deu uns 20 médicos que eles bem passam o valor. Todos os funcionários são meus, são da Santa Casa. Não tem como eu absorver, eu vou ter que precisar dispensar a todos. Se eles vão ser recontratados no futuro por outra OS, isso é uma grande incógnita. Agora, eu duvido que eles contratem todos, porque isso vai implicar, no mínimo, em 2 milhões de reais. O mesmo valor que vocês gastam hoje. Entendeu? E já estão com o salário defasado. Eu estou pedindo esse 20% para a prefeitura para melhorar o salário do meu pessoal, que é um pessoal craque. Eu ficaria muito feliz se todos fossem recontratados pela UPI. Eu conseguiria dormir, porque há muitas noites que eu fico sem dormir direito pensando nas... Até brinquei aqui, às vezes 1, 2 da manhã eu estou andando no meu condomínio para ver se eu sou um cheiro. O que mais me deixa aborrecido é esse pessoal craque, treinado, competente que nós temos hoje, uma equipe coesa, ser desmantelado por questões menores, por questões pequenas, por questões politiqueiras, por questões pessoais. Se não gostam de mim, briguem comigo. Não façam mal ao hospital e não façam mal à nossa equipe. Entendeu? E outra coisa, eu sou o porta-voz de uma equipe. O que eu falo aqui não é uma coisa que vem da minha cabeça, é uma coisa discutida amplamente entre todos aqui. Entendeu? Então, vocês têm alguma coisa pessoal comigo, não sei porque eu nunca tive ninguém que eu me lembro da minha vida. Fale comigo, mas não prejudique o serviço da população, não prejudique meus funcionários. Não precisa outra capacidade. Poder fazer essa gestão que você fez. No começo não falou, mas quando você tomou pouco daqui, quanto que devia a Santa Casa, você ficou noite aí preocupado, poder fazer um acerto, e por algum tempo, graças a Deus, vocês hoje estão numa situação bem confortável, não sobra muito, mas não falta nada. Então, sabendo. Gente, vou dizer para vocês uma coisinha da minha pessoal, é o seguinte: eu já tinha sido convidado para assumir um cargo aqui na mesa administrativa pelo Marcelo Ortiz umas 2 vezes antes de eu assumir. A última vez, foi em 2020, ele chegou para mim e falou assim: bom, você não quer assumir tudo? Eu falei: mas eu não quero. Estou 65 anos, agora eu quero jogar meu golfe, jogar tênis, passear, já trabalho feito um maluco. Eu quero agora piloto avião, gosto de dar para lá e para cá, é a hora de eu descansar um pouquinho. Então, vamos, se você não assumir, nós podemos entregar o hospital para tudo. Porque o hospital fatura 3 milhões e está devendo 9,5 nos bancos. Nós estamos pensando em fechar o hospital.
condição. Eu entro com a minha equipe. Aí nós entramos com a nossa equipe. Hoje o hospital dá para ver as grandes melhorias que nós fizemos, com um trabalho sério, feijão com arroz, conta de padaria, eu sempre brinco com isso. O Manuel está lá fazendo pão, a Maria está lá no caixa e os filhos estão vendendo. E é tudo ali na continha. Quando ficou tanto, só, então, gastou, ganhou, sobrou. Nenhum administrador da GV veio para cá arrumar isso. Nós mesmos aqui fazendo um trabalho de beabá. Eu sempre falo, quem deveria ser são as mulheres. Porque se as mulheres não fossem reguladas, toda a casa hoje estava quebrada. Verdade. Não é verdade? São as mulheres. Eu acho que devia ser tudo um grupo de mulheres. Porque por que as casas não quebram? As mulheres pegam o salário do marido, aqui, vou gastar nisso, vou gastar naquilo. É essa filosofia que nós implementamos aqui. Hoje nós temos vários serviços funcionando novos, vários equipamentos novos, o hospital está quase todo reformado, novas camas, novos leitos, novas poltronas. O senhor precisa dizer que é uma exceção, viu? É uma exceção. Porque nós temos uma mulher na saúde que com certeza vai quebrar. Falando do Dr. Geraldo em Brasília. Pode falar, por favor. Nós tivemos 15, 20 dias atrás em Brasília, fomos recebidos pelo vice, Dr. Geraldo Alckmin, e nos recebeu com o maior prazer, foi muito boa a nossa conversa com ele. E a surpresa dele foi que, quando ele falou, na Santa Casa, já estava sabendo que a gente ia chegar lá, ele falou, bom, vai chegar a Santa Casa aqui, como todos chegam, devendo, querendo dinheiro, querendo verba, querendo isso, querendo aquilo. Para surpresa dele, chegamos nós, só pedindo um credenciamento da nossa dinâmica, né? E, como a Santa Casa, que atende 94% do SUS, como o doutor disse, no azul, não é um azul não, mas é um azulzinho, né? Uma Santa Casa perfeitamente saneada, são mínimas as Santa Casas no Brasil que estão na situação da nossa. O doutor Geraldo Alckmin falou que maravilha que eu pudesse receber mais Santa Casa assim, no meu dia a dia. Foi palavra dele lá para nós na recepção dele. Ficou muito satisfeito de saber que a Santa Casa de Guará está nessa situação. Doutor Ron, no Face do jornal, está vendo muitas perguntas, acredito, de pessoas próximas a funcionários ou funcionários, que o senhor colocou aqui que os funcionários são da Santa Casa, né? Então, a Bianca Carolina mandou aqui nas redes perguntando como que vai ficar a situação do aviso prévio, como que vai ficar a situação da dispensa. Eu acho que também faltando na quantidade de dias que falta para fechar o contrato. Como nós ainda temos o Ministério Público e órgãos ainda que estão ainda analisando essa falta de continuidade do nosso contrato, nós ainda não vamos cumprir todas as normas. Tanto que essa verba que eu falei para vocês, nós temos já uma verba guardada para honrar todos os funcionários. Então, coisas que as Santas Casas próximas não fazem. Elas demitem a pessoa, você vai na justiça viver seus direitos. Nós não, já estamos com uma verba rescisória guardada. Essa verba a gente tem. Então, todo funcionário será ressarcido, receberá tudo certinho. Isso o nosso jurídico, nós temos uma área de medicina do trabalho, jurídico, justiça do trabalho, né? Então, o departamento do trabalho já fez as continhas bonitinho, então nós já temos essa verba guardada para poder, dentro do dinheiro da UPA, porque o dinheiro da UPA a gente dá para a prefeitura. A hora que nós saímos, o que tiver lá de dinheiro vai para a prefeitura, não é nosso. Então nós separamos esse dinheiro para poder dispensar. Então tudo será feito dentro da lei, dentro da norma, dentro da ética. Pelo que o senhor fala, há uma certa expectativa do ponto de vista de adiar, prorrogar esse contrato de alguma forma com intervenção de Ministério Público, enfim, há essa possibilidade a partir disso que o senhor falou? Eu não estou a par, porque não fomos comunicados disso. Ela assim, vamos dar para você continuar um pouquinho até a gente fazer a licitação. Ninguém falou nada conosco até agora. O que eu soube é que vai ser feito um caráter emergencial, porque se já havia essa ideia de encerrar o contrato em setembro,
já deveria, os prazos para licitação, para novo contrato, são de 90 dias. Isso já deveria ter sido feito. Então, não dá para entender uma coisa organizada. Se eu cuidasse da saúde do município, como a secretária está cuidando, eu quebrava a Santa Casa. Você entendeu? Eu quebrava a Santa Casa. Porque eles perderam todos os prazos para fazer a licitação, não nos avisaram, já tinha que ter sido começado em junho. Por que não faz certinho, gente? Qual a dificuldade? Agora vamos ter que fazer um plano emergencial. Se a ideia já era essa, por que não fizeram? Por que pede prazo? Nós temos aqui um caso de administrações anteriores de uma criança que teve um problema ao nascer e a família, ela, em vez de pedir um ressarcimento para o médico e para o anestesista lá, que o outro para mim, eles puseram contra nós, que a gente só alugava, a gente alugava aquele espaço para a prefeitura, não sei se vocês lembram, 15 dias lá, eles alugavam aquele espaço para a prefeitura, a gente só alugava. Eles entraram contra nós por um problema de erro médico. E nós estamos hoje com uma dívida de R$1 milhão, estamos pagando para a família. É coisa do passado, tinha que entrar no meu orçamento. Por quê? Porque o nosso advogado não compareceu. Não compareceu à audiência, nós fomos julgados na revelia. E se eu fizesse isso hoje, gente, esses meus amigos me põem para fora. Você entendeu? Quer dizer, então, eu acho assim, eles vão pensar no que eu discutei do prefeito, que ele vai fazer um caráter emergencial. Por que emergencial? Porque não fez certinho. Caráter emergencial só dá problema. Tudo que é emergencial, não sei medicina que é emergência. Se você não tiver treinado, uma equipe treinada, como nós temos na UPA, uma emergência é diferente de urgência. Urgência é para daqui a pouco, emergência é para já. Vocês escutarem essas palavras, qual é a diferença entre o outro? O que é urgência e emergência? Urgência é para daqui a pouco tem que resolver isso. Emergência, para já. Como é que você me pede prazo de licitação? Se já era o interesse em não continuar o contrato, que é absolutamente normal, é deles. Não quero mais essa casa. Perfeito. Vamos então encerrar o nosso contrato, está aqui. Perfeito. Fazemos a transição. Vai fazer em caráter emergencial. Se precisar. Agora, nós estamos à disposição para fazer essa transferência de forma a melhor possível. Obviamente, nós não temos ressentimentos, vingança, são palavras que não fazem parte do nosso vocabulário. Não temos no nosso dicionário isso. O senhor falou de outros contratos também vinculados com a prefeitura, SAMU, diagnóstico de imagem, entre outros. Em que pé estão esses contratos e como ficarão a partir de 1 de outubro? Estão funcionando normalmente. É um contrato como o da UPA. Nós podemos, se houver por bem da prefeitura manter, nós manteremos. Se eles não quiserem, a gente entrega. Alguma pergunta mais, gente? Olha, então eu queria agradecer em nome da Irmandade Nossos Outros Passos, que é a representante da população de nossa instituição. Agradecer em nome da mesa administrativa, da qual eu faço parte. Agradecer em nome do Conselho Fiscal, o Dr. Cássio está aqui conosco, a presença de vocês. Estamos sempre à disposição da imprensa para esclarecimentos. Deixo novamente a nossa secretária Amanda a favor dos senhores para pegar o contrato aqui. Bom, vocês dão uma corrida aí, se quiserem. Aqui, ó. Depois vocês passam para vocês verem o valor que é. Depois, se vocês precisarem de documentos, nós temos tudo à disposição. E nós queremos que os senhores sejam. Uma última pergunta. Eu estou falando de contrato e tudo mais. Na coletiva, vocês devem ter acompanhado, o Júnior colocou que vocês não apresentaram todos os documentos no
contrato de vocês na prefeitura não tem todos os documentos. Nós apresentamos, ela que não tem. Não, eu estou falando da fala do prefeito. Só para deixar claro para a população, esses documentos são todos entregues corretamente. Não, nós apresentamos toda a documentação que na época foi pedido, tudo aqui, temos cópias aqui, ficamos surpresa quando ele apresentou, falou que os documentos não estavam inseridos no processo. Então, imediatamente a gente entrou em contato com o André, que rapidamente já respondeu que todos os documentos são perfeitos. Agora, se a prefeitura não tem, essa é a nossa pergunta também, por que não tem? E eles demoraram 8 meses para descobrir isso? Depois de 8 meses a gente ficou sabendo junto com a imprensa, na mesma hora. Obrigada. Se eu cortar os pontos agora, eu sou pedido aqui, minha intenção. Isso seria uma emergência, seria uma urgência. Então, gente, mais uma vez. O prefeito deixou claro que a prefeitura da casa não pediu nenhuma nessa questão do contrato. A questão da montagem do contrato. Isso é bom. Isso ele deixou claro para nós lá na reunião. Santa Casa tem culpa nada disso aí. Isso é uma questão rudimental lá do contrato, como ele foi feito, como ele foi executado. Santa Casa apresentou a documentação, presta seu serviço. A questão é coisas do contrato que a prefeitura poderia ter feito alguns detalhes lá que não fez. Agora, Santa Casa, preparada do prefeito, está isento disso. Inclusive da investigação que ele disse que foi aberto o inquérito, né? Vocês têm que prestar uma investigação pedindo Santa Casa ser presente, a prefeitura presente. É uma investigação que tem que saber o que está acontecendo, mas não. Deixa claro, gente, nós não temos absolutamente nenhum problema com investigação, com inquérito, com Tribunal de Contas. Nós temos absoluta tranquilidade. Isso não me tira o sono. O que me tira o sono é dispensar 400 famílias. E o pessoal fazer festa, foguetes e mensagens na mídia para um supermercado que contratou 40 pessoas. Então, isso me tira o sono. Deixar 400 pessoas treinadas fora do seu ambiente de trabalho, onde elas podem exercer, porque estão treinadas, suas habilidades que foram desenvolvidas dentro do nosso. Quem quiser, a Irmandade dos Outros Passos, que são os nossos irmãos aqui, pode mostrar para os senhores as mensagens de agradecimento, tanto ao nosso coordenador, que é o Dr. João Paulo, que é um abnegado, quanto as mensagens da Santa Casa e a mesa administrativa. Doutor, desculpa pensar uma pergunta agora, mas como a gente voltou nesse assunto do MP, eu me recordei até que eu tive presente na reunião do Comus gravando sobre esse assunto com a prefeitura, né, porque repercutiu bastante, e na fala do prefeito também foi dito que não é possível fazer uma correção no contrato. O senhor estava comentando aqui que são erros que poderiam ser corrigidos. Até se você puder voltar nesse assunto, porque na fala do prefeito o contrato não pode ser corrigido. Ele até disse nas palavras dele que não era que era crime, né? Eu até queria emendar também uma fala da Fabiana. Justificando que é por isso que está fazendo uma outra contratação, né? Eu até queria emendar, doutor, essa pergunta, já que o contrato não pode ser corrigido, por que esse contrato operou durante 8 meses em 2025? Vai operar durante 9. Só mais um complemento, se o senhor recebe 4 milhões, né, de constituição, e ele não vai conseguir um preço menor. Então, o que leva um gestor, no caso político também, a tomar essa atitude, né? Essa pergunta talvez eu deveria fazer a ele. Mas nós jornalistas aqui, o que nós podemos refletir? Porque outras cidades já está com essa tendência, né? Aparecer principalmente a Catarina. Para nós, cidadãos, somente a mim, mais de 60 anos de idade, eu prefiro ser atendido por uma instituição que eu conheço desde quando eu nasci. Eu nasci aqui, né? Então, o que nós podemos refletir? Agora, é uma pergunta entre as básicas e pessoal. Sim, senhor. Então, eu vou dividir em duas. Questão do contrato. Todos os contratos podem ser acertados. Não tem nenhum contrato que não possa ser arranjado. Olha, esse contrato não aceita com esses defeitos, vamos arrumar? Vamos. A gente, os dois, em comum acordo, fazem um novo contrato. Isso é óbvio. Não existe
existe contrato, não é ilegal, um absurdo. Se vocês têm vamos supor, vocês moram numa casa alugada, tem um contrato. Vamos alugar. Olha, eu queria cobrar mais agora. Vamos fazer um novo contrato? Vamos consertar. Eu acho que isso aí é uma desculpa muito mal embasada juridicamente. Em relação ao senhor, nós fizemos vários cenários futuros. Então, por exemplo, para a gente poder diminuir o custo da UPA, tem que diminuir o número de médicos, o número de enfermeiros, o número de especialistas, o número de controladores de acesso, diminuir um monte de coisa. Se nós tivéssemos unidades básicas de saúde funcionando, isso daria certo. Por que nós temos 15 mil pessoas numa cidade de 120 mil por mês aqui na nossa UPA? Porque a assistência básica não funciona. A pessoa vem aqui hoje com uma dor na perna de 3 meses, vai ser atendido pelo nosso ortopedista, vai fazer um raio-x, às vezes faz uma tomografia, faz um ultrassom, volta, é medicado. Eu queria que vocês me dissem onde isso acontece. Qual pronto-socorro faz isso? Chegar no pronto-socorro e fazer uma tomografia, fazer um ultrassom de urgência, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então vamos fazer agora um exercício de futurologia. Só mais um complemento, e a UPA também não ser anexada a uma estrutura igual tem a retaguarda. Porque eu vou dizer ao senhor, se não formos nós atendendo lá, essa passarela vai ser fechada. Do lado de cá. Então, vamos fazer um estudo de futurologia. Desculpa. Outro isso, tenho que passar um nome enquanto você. Então, o que vai acontecer? Vamos colocar ali, em vez de 5, 6 médicos, clínica médica, vão colocar 3 médicos para atender, clínica, sei lá, um ou 2 pediatras, não vai ter mais retaguarda, vai fazer só o raio-x que tem lá dentro, porque ultrassom, tomografia e os exames são feitos aqui. Mas então eles vão ter que arrumar outro lugar para fazer e tal. O que o senhor acha? Aonde o senhor acha que vai parar a fila do atendimento das pessoas que estão acostumadas a vir aqui e serem atendidas em 1 hora, às vezes 2, às vezes meia hora, às vezes imediatamente? Se a fila se vier pela luta, vai ter aparecido. O senhor está entendendo? Então, eu vejo muito ceticismo. É um erro primário, né? É isso que eu falo. Errar secundariamente, a gente aceita. Já foi eleito 2 vezes, não tem processo. Embora ele fosse ouvido também, porque eu acredito que o prefeito tenha terceirizado a saúde para a Secretaria de Saúde atual. E nós estamos passando momentos tenebrosos. Porque, se o senhor me perguntar o que isso dói no meu coração. Porque a razão. Tem colegas nas mesas que falam, olha, vamos entregar logo e deixa que o prefeito arque com tudo isso. Mas isso me dói, em primeiro lugar, a população que vai deixar de ser atendida com excelência. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, os meus colaboradores que vão perder seus empregos estão tão treinados, tão bem treinados. Desmontar uma equipe que está dando certo. É igual o pessoal do meu glorioso Santos Futebol Clube, Coutinho, Pelé, Legal, Zito, Pepe, quando eles aposentaram, meu time até hoje não teve. É como se tivesse pegado aquele time e dissolvido. Então, como é que você vai mexer numa coisa que está dando certo se nem a parte jurídica explica, nem a parte econômica explica? Eu não entendo qual é o motivo. Quer dizer, eu já tenho minhas ideias pessoais que eu não vou externar. Mas qual é o motivo de se mexer numa coisa que não é cara, que dá certo e que é a única coisa que funciona na saúde pública da cidade? Se os senhores forem, eu peço aos senhores que vão a algum posto de saúde e peço uma consulta com um cardiologista.
Para os senhores verem quanto tempo vai demorar para os senhores serem atendidos. Se eu peço aos senhores que, sem a UPA aqui, que o senhor tem uma dor no peito, quem que vai atender o senhor? O senhor vai morrer num lugar. Nós estamos numa idade, maravilhosa aqui, exceto nós os jovens, mas que nós podemos infartar, ter um derrame a qualquer momento. A Santa Casa tem um serviço de hemodinâmica que salva vidas. Eu quero oferecer isso à população. Como o Ministério Público está analisando isso? E já deu parecer. Agora já falou, mas como que você acha, o senhor acha que o Ministério pode reverter? Eu acho que o Ministério Público ele vai deixar, porque como é da Prefeitura, a UPA, o prédio deles é da Prefeitura, eles têm que, eu acho que nós não vamos ter muita novidade com a etapa. E também para nós é muito incômodo nós estarmos no lugar sem sermos bem quistos. Você entendeu? É a mesma coisa de um casal que se gosta ou deixa de gostar, não dá certo. Então, parceria. E eu cheguei a falar para o Júnior, filho, mas tem tantas coisas para fazer na UPA. Eu falei para o Júnior, nós temos tantas coisas para inaugurar. Vamos inaugurar agora a radioterapia. Nós vamos inaugurar a radioterapia. Nós estamos agora, já estamos com a equipe pronta, equipe de cirurgia pediátrica, equipe de otorrino e oftalmo, porque nós, crianças de 1 a 17 anos, 1 a 16 anos, nós encaminhamos para Taubaté para operar. Porque existe uma lei, não, quem não for cirurgião pediátrico, se for um cirurgião geral que fizer uma cirurgia numa criança, se der alguma coisa aí para ele pode ser culpado por ser especialista. Então hoje a gente caminha, eu falei, não, eu consegui uma equipe pediátrica para vir para cá. Nós estamos com planos de fazer transplante renal no hospital. Estamos com planos de fazer transplante de córnea. Nós estamos querendo ampliar os nossos serviços de atendimento. Queremos, se a prefeitura não tem especialista, nós temos um ambulatório de especialidades aqui, que nós podemos. Tem tanta coisa que a gente pode fazer juntos. A nossa área de queimados, nós temos só sido ampliado. Então, pessoal, temos agora um projeto para 10 leitos de queimados. Tem tanta coisa que a gente pode fazer juntos. Por que não unir forças para a gente poder fazer a coisa andar em benefício da população? Por que não? Essa pergunta eu também não saberia responder ao senhor. Por que essa antipatia com a Santa Casa, que é um órgão que está aqui para atender a população? Eu não tenho nenhuma expectativa política. O doutor Marcelo Ortiz foi deputado, muitas coisas ele usou da Santa Casa. Ótimo, foi deputado, representou a nossa cidade. Mas nós, da atual administração, não temos nenhum interesse político, partidário. Somos políticos, né? Mas não somos partidários. Por que não junta conosco? Vamos fazer coisas boas para a cidade. Vamos trabalhar. Quer que a gente ajude nos postos de saúde? Eu ajudo. É muito mais fácil para mim contratar e demitir médico do que você fazer um concurso, o médico vira funcionário público, nunca mais você consegue tirar o médico do lugar. Os meus maiores problemas que eu tenho na UPA não são com os médicos que eu contrato, são com os funcionários públicos. Tem direito a isso aqui, direito a isso, não posso ir, falta não sei da onde. Então, essa pergunta do senhor é uma pergunta emocional, não é uma pergunta de. Eu sei que o senhor perguntou do coração, não pela razão. Mas é uma coisa que também me toca. Por que não juntar forças, gente? Uma entidade idônea como a Santa Casa, você vai se unir com pessoas desconhecidas, UPAs não sei da onde, OS não sei da onde que vem. Qual o interesse de um OS vir para cá? Eu escutei da vice-secretária Carol, falei assim, mas a gente não ganha nada. Não, mas as OS não ganham nada também. Pelo amor de Deus. Hoje que o OS deu. Então por que montar uma OS se não for receber alguma verba? Doutor Ministro disse que se colocou à disposição para participar, inclusive, né, da montagem do plano de saúde do Júnior, coisa e tal, praticamente ele não quis. Então, o senhor não participou, o senhor não pode saber realmente o que aconteceu lá atrás. Sim, sim. Perfeitamente. E também é o seguinte, outra última, nós vamos participar da licitação, porque nós não vamos abandonar a população de Guará. Nós vamos participar sabedores que vamos perder, mas nós não vamos
sair pela porta dos fundos. Vamos sair pela porta da frente. Então, Vamos ver se aqui. depois vocês não participaram. Não participou, eu quem sabe não, nós vamos participar com o valor que nós achamos que é o justo, em cima desse valor, em torno de 20%, que não é nada além do que os 3 anos que nós estamos sem receber. É a inflação, não é a inflação oficial, é a inflação dos produtos hospitalares que nós gastamos. Vamos colocar isso em torno de 15%, 20% do que nós recebemos, nós vamos receber o auxílio já há 2 anos do Marco pagou um ano, o outro ano não pediu para avançar, mas por parceria concordamos, e esse ano tivemos uma reajuste. Mas nós vamos participar, não vamos decidir. Se a prefeitura não quiser, tudo bem, mas nós vamos apresentar a nossa proposta. Agora, tem a questão do executor, né? Por exemplo, alguém fazer uma proposta que realmente o senhor entende que, da experiência que tem, não ser cumprida. E é exatamente isso que vai acontecer. Porque o que a gente costuma ver em licitações públicas é o pessoal apresentar um valor pequeno, 3 meses depois pega aditivo, 3 meses depois outro aditivo, 3 meses depois outro aditivo, outro aditivo, outro aditivo. Aí fica maior do que as propostas dos outros. Essa costuma ser, eu diria, a norma ou a regra dessas licitações públicas. A Santa Casa não participa disso. Nunca pedimos um aditivo. E além disso, já ficamos 1 ano que a prefeitura está com dificuldades, 1 ano nós concordamos e não deu muito. Realizamos nossos funcionários disso. A título de curiosidade, quando se coloca esse projeto, né, esse processo de tentativa de participação, ali vai os valores que vocês pretendem, por exemplo, 4.200.000, e ali vai também uma lista com tudo que vai ser disponibilizado em termos de número de funcionários, de atendimentos, vai tudo ali. Vai. Ou é só o valor no sentido, nós precisamos de X e nós vamos administrar. Ali tem tudo especificado, quantos funcionários vão ser contratados, quantas consultas. Vai uma coisa de. Eu estou perguntando isso porque senão, sabe o que vai acontecer? Vocês vão apresentar o valor que você vai falar que precisa, e ele vai apresentar um valor bem menor, dizendo, está aqui, ó, gente, Santa Casa pediu 4.500, essa aqui pediu 3. O que vocês acham que tem que fazer? Pagar 4.500 para Santa Casa ou pagar 3 para essa aqui? Eu estou economizando, eu vou ter que investir no atendimento básico. Esse vai ser o argumento dele. Por isso que eu estou perguntando se vai ter ali uma apreciação de o que vocês vão colocar à disposição e o que uma OS, por exemplo, vai colocar à disposição. Perfeitamente, nós vamos fazer isso, porque a nossa apresentação, porque nós temos que colocar à disposição da UPA e da população tudo que nós temos aqui de benefício à saúde. Então, nós vamos ver se a gente consegue colocar também o nosso serviço de hemodinâmica junto da UPA, que vai ser um passo extraordinário para a saúde da cidade. Tanto no caso de AVC, esteatose cerebral, como infarto do miocárdio, como obstruções trombosas periféricas. Serão curados na hora. E todos sabemos que existe um delta, que é o início do sintoma, que é uma dor no peito, até a hora que eu faço o cateterismo. Esse espaço é o espaço mais importante para salvar a vida e não deixar separado. Então, às vezes a pessoa entra aqui, quando nós não tínhamos, a gente ficava segurando ele aqui com remédio até ter vaga em Taubaté, que a vaga já tem 1 semana, ou São José, agora a gente não conseguia vaga na hora. Às vezes eu perdia morrer na minha frente aqui, pessoas porque não tinha lugar próximo. Essas vidas serão poupadas. Quer dizer, mas espero que sejam poupadas, porque a Santa Casa vai fazer o papel dela. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Estamos à disposição. A Amanda e também o Plínio fica à disposição para dar a vocês os documentos que tiverem. Se vocês quiserem passar por lá, que é esse aí, passaporte, para mostrar para o pessoal. Muito obrigado, viu, gente?